Bíblia Sagrada, ela nos mostra já desde o princípio que Deus, ele elabora um plano de enviar o seu Filho à terra. No livro de Gênesis, no capítulo de número 3, a Bíblia Sagrada diz que após Deus punir a serpente, Deus pune também a mulher e também o homem. E nesta punição, Deus vai dizer à serpente que, porquanto ela foi a mais astuta entre todas as animárias da terra, sobre o pó da terra ela rastejaria. E Deus também colocaria inimizade entre a serpente e o filho da mulher, entre o filho da mulher e a serpente. No livro de Apocalipse, capítulo de número 12, a Bíblia diz que o filho da mulher é a pessoa de Jesus Cristo. Apocalipse, ainda capítulo de número 12, diz que o dragão é a antiga serpente do Éden. Então, isto que está registrado no capítulo 3 de Gênesis é uma palavra profética. Moisés, que é considerado o profeta da lei, ele disse: vai nascer um que é semelhante a mim. Toda alma que não der ouvido à sua palavra será extirpada do meio do meu povo. Com ele está a lei. Então, é uma profecia que de Cristo vem, Cristo alcança uma fama extraordinária, embora o seu propósito não era esse. John Lennon fez uma declaração que ele foi muito infeliz nessa declaração. Ele disse: Jesus Cristo será esquecido e os Beatles serão lembrados para sempre. Se você pegar um adolescente de 12 anos e perguntar quem foi John Lennon, não vou longe, a minha cunhada deve ter uns 20 anos, ela me perguntou quem era John Lennon. Então, John Lennon foi esquecido, mas todos os dias Cristo é lembrado, porque a sua fama é notória em toda a terra. Mas o intuito de Cristo não era fama, mas ele alcançou fama. O intuito de Cristo não era somente fazer milagres, embora só depois que Jesus ressuscitou, o escritor João vai dizer que se ajuntasse todos os papéis da terra, não dava para escrever todos os milagres que Jesus Cristo fez. Então, Jesus fez muitos e muitos e muitos milagres, mas o intuito principal de Cristo não era fazer milagres. Jesus se despiu de sua coroa de glória, veio entre nós como um simples homem, não tinha parecer nem formosura, disse o profeta Isaías. Jesus era tão simples, que ele se parecia com todos os discípulos. Hoje eu fico pensando, às vezes a gente olha, se a pessoa tem um cargo mais elevado, ele sempre quer se destacar entre os demais. Jesus, mesmo sendo filho de Deus, mesmo sendo mestre, mesmo sendo o Messias, mesmo sendo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele se igualava aos seus discípulos. Como assim, pregador? A Bíblia diz que Pedro entrou no pátio, a mulher disse: tu é um deles. Ele disse: não sou. Ela disse: é sim, tu se parece com ele. A Bíblia Sagrada diz que Judas teve que dar um beijo para identificar Jesus entre os 11. Então isso significa que Jesus se parecia com os seus discípulos, Jesus se fazia igual a eles. Jesus até sugeriu que Pedro lavasse os seus pés. Se tem uma coisa que o meu Jesus gosta, é de simplicidade. E simplicidade não está em ter ou não ter. Tem gente que não tem nem uma casa própria, mas é uma arrogância terrível. Tem gente
que tem carro de luxo, mas é uma simplicidade. Ambos também, tem gente que tem muita coisa e é arrogante, tem gente, aleluias, também que não tem nada e é simples. Então a simplicidade não está em ter ou não ter, aleluia. Tem gente que é tão humilde, mas tão humilde, que se ele encontrar um mais humilde que ele quer matar. Isso não pode acontecer, isso não é humildade. Simplicidade está na sua maneira de ser, em respeitar o próximo como seu superior. Já dizia o apóstolo Paulo, o professor de Lutero, todas as vezes que ele encontrava um aluno, ele tirava o chapéu e cumprimentava, porque ele não sabia quem dali seria um presidente, quem seria um homem, um príncipe, um importante. Então, aleluias, muito importante a gente ser simples e respeitarmos uns aos outros. Mas não é disso que eu quero falar. Jesus, ele vem à terra com um intuito, aleluias, ele veio para morrer. Como assim, pregador? Sim, ele veio para morrer. E olha que a sua pregação praticamente se discordava com o que ele veio fazer. Por quê? Porque a mensagem de Jesus era pregada mais ou menos assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão da vida. Eu ofereço a água da vida. Eu vim para que tenham vida. Como é que alguém que veio para morrer está pregando vida? É porque, aleluias, ele veio dar a vida dele para resgatar as nossas. Jesus disse em um de seus sermãos: se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica sozinho. Mas se ele morrer, ele vai produzir milhares de frutos. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Então Cristo veio para morrer. Esse foi o principal. Mas morrer por quê, pregador? Morrer por mim, morrer por você. Não valíamos nada, estávamos condenados ao fogo eterno, mas Jesus veio entregar a sua vida para nos dar o céu. Isaías vai profetizar acerca de Jesus e de sua morte. O anjo Gabriel aparece a Maria e diz: bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto que está sobre o seu ventre. Aleluias, profetiza o Messias. Jesus nasce, vem, opera milagres, tem um ministério extraordinário, até que chega o dia de Jesus enfrentar a morte. Este dia Jesus faz o último culto, aleluias, de sua vida. Isso me chama a atenção, o último culto que Jesus faz antes de morrer, aleluias, é um culto de ceia. Jesus faz uma santa ceia antes de morrer, pastor Eledion, e assim que a igreja for arrebatada, a primeira coisa que vai acontecer no céu também é um culto de santa ceia. É por isso que é de suma importância nós participarmos da ceia. Mas Paulo vai nos dizer para que todo culto, aleluias, que a gente for ceiar, a gente lembrar da morte dele. Mas lembrar da morte de alguém é uma coisa triste. Seria se não fosse uma lembrança da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque lembrar da morte de Cristo é uma coisa boa, entre aspas. Foi de sofrimento, foi. Jesus, aleluia, na última ceia, ele, aleluias, olha para os 12 e diz: um de vocês é um diabo, um de vocês vai me trair. Aquele que pegar o bocado de pão comigo, esse há de me trair. E a Bíblia Sagrada vai dizer que então Judas pega o bocado de pão, ele se levanta dali e vai trair a Jesus. Ele vai até o Sinédrio, ele trai a Jesus por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata é o que valia o valor de um escravo naquela época. Como assim, pregador? Quer dizer que Jesus foi vendido pelo valor de um escravo? Por que isso? Porque ele se fez escravo para nós que éramos escravos estarmos livres. Louvado seja o nome do Senhor.
não há escravidão para nós, nós somos livres em Cristo Jesus, aleluia. Mas não usemos essa liberdade para dar ocasião à carne, já diz a palavra, mas em Cristo nós somos livres, louvado seja Deus. O que acontece? Judas vai entregar a Jesus, ele vem, aleluia, dá um beijo, Jesus é preso, aí Judas sai dali e ele se arrepende de ter traído sangue inocente. No capítulo de número 27 de Mateus, a Bíblia diz que Judas vai até o templo, aonde estão os anciões e os príncipes dos sacerdotes, devolver as moedas. Quando ele chega lá, dizendo assim: olha, eu vim devolver a grana, porque eu estou arrependido de ter traído sangue inocente. Os anciões e os principais dos sacerdotes olharam e disseram: nós não temos nada a ver com isso aí é contigo, você se resolve. A Bíblia diz que ele joga as moedas no chão e vai se enforcar, aleluias. Eu costumo dizer que Deus salva drogado, Deus salva prostituta, Deus salva ladrão, Deus salva psicopata, Deus salva todo tipo de pessoas que fazem as maiores atrocidades do mundo, Deus salva. Agora existe uma que Deus não salva, qual é? Primeiro, aquele que blasfema contra o Espírito Santo, esse aí já perdeu a salvação. Se você vê alguém profetizando e dizer aquilo ali não é de Deus, é do diabo, se foi Deus usando a pessoa, é blasfêmia contra o Espírito Santo, e essa pessoa corre o risco seríssimo de perder a sua salvação. A blasfêmia contra o Espírito Santo, ela é imperdoável. Agora tem uma ocasião que Deus até salva, mas é muito difícil, que é traidores de líderes. Traidores de líderes, aleluias, a maioria, por que não dizer 99,9%, não herdarão o reino de Deus. Deus não tem parte com traidor. Traidor, Deus vai dando corda, irmãos, a ele. Tem gente que trai, tem gente que divide, tem gente que causa desunião na igreja. Tem gente que vai à casa de um, de outro, e começa a falar mal do seu líder, e vai falando, faz a cabeça de um, e infelizmente a terça parte sempre vai com o líder rebelde. Satanás se rebeliou, foi expulso do céu, não tem mais perdão para ele. Judas se rebeliou, foi se enforcar. Então entenda, traição de líder, rebeldia, rebelião é suicídio espiritual. Deus não tem parte com rebelde, Deus não tem parte com obreiro rebelde. Eu me lembro certa feita, aleluia, minha esposa participando do conjunto de irmãs, aleluia, as irmãs se dividiram entre elas. Chegou um grupo de irmãs e disse assim: olha, Natália, nós queremos que você seja a nossa líder, nós não estamos satisfeitas com a nossa líder. A Natália olhou para elas assim e disse: vocês estão pensando que eu estou servindo Satanás, é? Se Deus constituiu a nossa líder como nossa líder, nós temos que obedecer ela. É hora de parar com a rebelião. Então entenda uma coisa, respeite sua liderança, seja ela de irmã, seja ela de senhora. Deus não tem parte com rebelde. Não saia por aí falando de A, de B, de conjunto A, de B, de igreja, aleluia. Tem gente que infelizmente a forma de vida dela, aleluia, anula ou fecha as portas para muita gente ser salvo, porque por onde passa é falando mal da própria igreja que congrega. O pior tipo de crente é esse que fala mal da própria igreja que congrega. Mas graças a Deus que existe um monte de crente que é igual Eliseu: deixa vir na minha igreja que ele vai saber que ainda tem profeta em Israel. Aleluia. Fale bem da sua igreja, fale bem da sua congregação, fale bem do seu pastor. Não tenha parte com rebelde. Agora o que me chama a atenção é que quando Judas vai se enforcar, aleluias, é culto de ceia, a mensagem é para crente, tá? Aleluias, glória a Jesus Cristo. Eita glória, eita glória. Quarta-feira eu estava bonzinho,
Hoje o negócio vai estreitar por aqui. Eu não vou levar nadinha para Brasília. Ainda bem que é culto ceia, só tem crente aí já batizado, aguenta. É tutano o negócio aqui. O que acontece? Olha só a situação. A Bíblia diz que quando Judas sai dali, eles fazem um conselho. Os príncipes dos sacerdotes e os anciões. Eles fazem uma reunião de obreiros. E chegam a uma conclusão. Não podemos, capítulo 27 de Mateus, não podemos colocar essas moedas no cofre da igreja, porque é preço de sangue. Vamos então comprar um campo de um oleiro e fazer um cemitério para estrangeiros. E a Bíblia diz que eles fizeram. Eles compraram o campo de um oleiro e fizeram um cemitério para estrangeiros. Segundo a geografia bíblica, esse campo do oleiro que eles compraram é o mesmo campo aonde no capítulo 18 de Jeremias desceu à casa do oleiro. Eles compraram esse terreno e transformaram em um cemitério, para se cumprir a palavra do profeta Jeremias. Está escrito assim em Mateus capítulo de número 27. Então o contexto fala de Jeremias. A geografia bíblica mostra que aquele campo que eles compraram é lá onde Jeremias desceu. Ou seja, eles pegam o dinheiro da venda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o dinheiro da traição, e compram, aleluias, um campo do oleiro e transformam em cemitério. Eles transformaram a casa do oleiro em cemitério. Olha a gravidade disso. Eu vou repetir: eles transformaram a casa do oleiro em cemitério. Aonde era para gerar vidas, se tornou um local para colocar pessoas mortas. Aleluias. Transformaram a casa do oleiro. Entenda, Jeremias, quando desce a casa do oleiro, a Bíblia diz que o oleiro estava trabalhando. Aqui ainda é a casa do oleiro, e antes que você chegasse aqui, o oleiro já estava trabalhando. Aleluia. Glória. Mas eu estou preocupado, porque diante desta revelação bíblica, a igreja moderna por aí, Brasil afora, tem feito isso aqui, tem transformado a casa do oleiro em cemitério. Aonde era para dar vida a vasos, estão sepultando vasos. Aonde era para gerar vidas, estão sepultando vidas. Aleluias. Infelizmente é a realidade de muitos templos por aí afora, mas aqui ainda é a casa do oleiro e vai continuar sendo, porque aqui não tem vez para traição, nem dinheiro de traidor. Aqui é a casa do oleiro. Aqui o oleiro pode trabalhar, aqui o oleiro pode construir vaso, aqui o oleiro pode gerar vaso. Irmão, aleluias. É interessante que Jeremias vê na casa do oleiro, o oleiro fazendo um vaso que se quebrou novamente. Casa do oleiro é assim: se o vaso se quebrar, ele não é jogado fora. Agora, onde já foi transformado em cemitério, se quebrar, já era. Eles enterram, não presta mais, não tem mais jeito. Mas na mão do oleiro é diferente. Quebrou, quebrou. Pois é, eu não vou jogar fora não, eu vou fazer de novo, eu vou reconstruir de novo. Não é porque alguém errou que ele deve ser descartado. Não é porque alguém errou que ele deve ser arrancado. Não presta mais, vamos expor, vamos colocar lá. Eu estou falando aqui de vaso, eu não estou falando de pilantras da fé, homens sem caráter, mulheres sem caráter, que levam uma vida de adultério, uma vida leviana, uma vida profana, que não respeitam suas famílias, que não respeitam seus lares, que vivem uma vida imoral. Não, eu estou falando de vaso, de pessoas que servem a Deus com integridade. Essas pessoas podem até ter
um acidente de percurso e se quebrar no meio do caminho, mas aqui é a casa do oleiro e essa pessoa não será jogada fora, ela vai ser reconstruída. Eu vou liberar uma palavra profética: todos os vasos que se quebraram dessa casa, o oleiro vai reconstruir de novo, vai encher de novo, vai usar de novo, e o nome dele será glorificado. Agora, onde virou cemitério me preocupa. O que é que tem no cemitério? Vamos lá. O que é que tem no cemitério? Cova, pronta para enterrar alguém. O que é que tem no cemitério? Coveiro, doido para enterrar alguém. Mas se depender de mim, coveiro aqui vai ficar desempregado. Eu estou falando de coveiros espirituais, é claro, porque aqui ninguém será sepultado espiritualmente. Aqui não é cemitério. O que mais que tem no cemitério? Mausoléus, ou seja, sepulcros caiados. Jesus olhou para os fariseus, irmãos. Eu dizia à minha esposa hoje, eu falei, tem gente que confunde, pensa que Jesus, porque já vieram me questionar, porque eu grito muito pregando. Irmão, não dá para imaginar Jesus olhando para os fariseus e falando bem assim: vocês são sepulcros caiados. Não era assim não. Eu tenho certeza que era do meu naipe para pior. Jesus olhava e dizia: sepulcros caiados, são formosos por fora, mas estão podres por dentro. E aonde a casa do oleiro virou cemitério, está cheio de sepulcros caiados. São perfeitos por fora, mas podre por dentro. Tem os seus discursos de santidade, elaboram aí suas ideologias, vão contra algumas ideologias diabólicas. A gente vê assim, nossa, que lindinho, mas por dentro vive uma vida imunda, uma vida podre, uma vida de pecado. Mas Jesus conhece por fora e também conhece por dentro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. A casa do oleiro não pode ser transformada em cemitério. Olha só, Jesus, aleluias, é levado agora para ser crucificado. Levam Jesus para Anás, Anás considera Jesus justo. Leva Jesus para Caifás, Caifás considera Jesus justo. Levam Jesus para Pilatos, Pilatos considera Jesus justo. Leva Jesus para Herodes, Herodes considera Jesus justo. Devolve Jesus para Pilatos, Pilatos mais uma vez considera Jesus justo. A mulher de Pilatos considera Jesus justo, não tinha nenhuma culpa, mas como ele disse, se o grão de trigo não morrer, aleluias, ele fica sozinho. Mas Jesus não queria ficar sozinho, Jesus queria estar conosco hoje aqui, louvado seja Deus. Então Jesus, aleluias, Pilatos tentando de todas as formas salvá-lo, ele pega Jesus e manda que Jesus seja castigado. Levam Jesus, colocam no tronco, pegam um chicote chamado de azorrague. O azorrague, ele é um chicote de couro, ele tem 12 pontas de couro, e nas pontas tem pedaços de metais ou pedaços de ossos de carneiro. Todas as vezes que o carrasco dava uma chicotada em Jesus, algumas pontas daquela grudavam na pele de Jesus, e quando o carrasco puxava, arrancava. Jesus leva aproximadamente 40 chicotadas dessa, pensem, e ele fica caladinho, ele sofre aquele castigo caladinho. Só que quando Jesus vai para o tronco e começa a ser castigado com azorrague, uma das profecias mais incríveis do Antigo Testamento é ativada na hora. Como assim, pregador? Quando Jesus recebe aquele castigo não é qualquer castigo. E que castigo era aquele, pregador? É o que Isaías disse no capítulo de número 53: o castigo que nos traz a paz está
estava sobre ele. Cada chicotada que Jesus levava, ele nos liberava paz. Ele disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Eu vim para que em mim tenham paz. Jesus nos oferece paz. Aquele castigo, ele libera paz. Cada chicotada daquela era a paz entrando no meu lar, no seu lar, no meio da sua família, no meio do seu trabalho, no meio da sua rua. Eu já vou liberar uma palavra profética. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aquelas chicotadas, aquele castigo não foi em vão. Quando Jesus estava sendo castigado, ele estava arrancando esse remédio de tarja preta da sua casa, que não deixa você dormir. Ele estava arrancando essa insônia. Ele estava tirando, aleluias, essa intriga de dentro da sua casa, essa discórdia entre os seus parentes. É hora de viver em paz, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Glória, glória. Aí o que acontece? Trazem Jesus. Só que os sacerdotes, com inveja, porque Jesus ensinava com autoridade, começam a incitar a multidão para pedir a morte de Jesus. E as pessoas começam a gritar: queremos Jesus morto, queremos Jesus morto. Aí Pilatos, na tentativa de livrar Jesus mais uma vez, temos aqui um preso, Barrabás, e temos Jesus que não fez nada. E aí, eles começam a gritar, todo mundo conhece a história: queremos Jesus morto, soltem Barrabás, crucifica Jesus, crucifica Jesus. Aí Pilatos vê que não tem o que fazer. Pilatos lava as mãos e fala que o sangue dele caia sobre a cabeça de vocês. Eles dizem que o sangue dele caia sobre a nossa cabeça e sobre a cabeça dos nossos filhos. Então os judeus chamaram um mal terrível para si, por isso até hoje vivem em muita guerra, até a batalha do Armagedon. Mas olha só, o que acontece? Levam Jesus então para ser crucificado. Os soldados olham para Jesus e, para um ato de escárnio, dizem: ele não é rei? Todo rei precisa de uma coroa. Pega ali espinhos, coloca sobre a cabeça de Jesus, bate com a cana e conduz Jesus até o Calvário. Quando Jesus começa a caminhar até o Calvário, aleluias, uma profecia concernente a mim e a você é ativada de novo. Como assim, pregador? Na verdade, o cumprimento do que eu já falei aqui. Lá no castigo se cumpre um pedaço, na caminhada até o Calvário se cumpre outra. Por quê? Porque a Bíblia diz, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e na caminhada, ou seja, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. A caminhada de Jesus, aleluias, ela nos traz a cura que nós necessitamos. Jesus cura nos dias de hoje, cura sim. Aleluias, e nesta noite, aleluia, neste culto onde nós estamos lembrando da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero liberar uma palavra profética. Pelas suas pisaduras, alguém aqui é curado do câncer, alguém aqui é curado da osteoporose, artrite, artrose, doença crônica, reumatismo, gastrite, aleluia, coronavírus, aleluia, ou qualquer outro tipo de vírus, gripe, dor de cabeça, seja qual for o mal, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós fomos sarados pelo poder das pisaduras de Jesus. Se há verdade na Bíblia, pelo poder das pisaduras de Jesus, que alguém seja sarado agora, em nome de Jesus Cristo. Toda enfermidade, em nome de Jesus, sai! Aleluia, aleluia. Eu vou ser mais ousado. Quem me ouve, quem vai me assistir, pelas pisaduras de Jesus Cristo, seja sarado. Ah, mas eu fui desenganado pelo médico. Jesus vai enganar o médico. Essa enfermidade vai sair, em nome de Jesus, saia. Jesus chega ao Gólgota, ao Calvário. Pegam Jesus, aleluia, pegam um prego de aproximadamente 16 centímetros, cravam Jesus
ali no madeiro. Carrasco pega aquela marreta sem dó, pega o prego e bate, crava Jesus no madeiro. Eles penduram Jesus naquele madeiro, aleluia. Mas a Bíblia Sagrada diz que maldito é aquele que é pendurado no madeiro. Se maldito é quem é pendurado no madeiro, Jesus se tornou maldito naquele madeiro. Agora, por que ele se tornou maldito naquele madeiro? O escritor aos Gálatas vai dizer isso, que ele se tornou maldito no madeiro para nos livrar de toda maldição. Ou seja, enquanto Jesus era pendurado no madeiro, a maldição na minha vida e na sua vida era quebrada. Entenda uma coisa: tem gente que a avó casou, separou, a tataravó casou, separou, a mãe casou, separou, e o diabo estava trazendo essa maldição para mais uma separação. Mas Jesus no madeiro quebra essa maldição agora. Sabe aquela pessoa que a tataravó morreu de câncer, a avó morreu de câncer, ou qualquer outro tipo de doença, e alguém diz é maldição de família? Pode ser maldição do inferno. Jesus no madeiro, ele quebra toda maldição. Sabe aquela pessoa que a avó olhou quando era moça e disse: isso aí não vai prestar, isso aí não vai ser boa para o marido, isso aí não vai dar certo com casamento nenhum, aleluia. Eu me lembro, aleluia, alguém da minha família olhou para mim e disse assim: Tereza, é o nome da minha mãe, Tereza, esse menino é a ovelha negra da família, esse menino não tem jeito, mas o meu Jesus pega a ovelha negra, pinta com sangue e ela fica branquinha. Hoje, para honra e a glória do meu Jesus, meu Salvador, aleluia, Jesus me lavou, não sou mais a ovelha negra da família. Então entenda, pode alguém ter lançado maldição, não vai para frente, não vai dar certo. Pode alguém ter olhado, aleluia, e dito assim: olha, isso aí não vai dar certo no ministério, isso aí não vai dar certo como pastor, isso aí não vai dar certo como obreiro, essa igreja não vai crescer nunca, essa igreja não vai melhorar nunca. Eu não sei qual tipo de maldição foi lançada, se foi na sua vida, se foi no seu emprego, se foi na sua área sentimental, se foi sobre essa igreja. Eu não sei se alguém entrou aqui debaixo de maldição, mas uma coisa eu sei: pelo poder da palavra, ele se tornou maldito no madeiro, para nós sairmos daqui hoje abençoados. Oh glória, eu estou sentindo Jesus. Eu vou irritar uma turma aí. Posso, pastor? Posso? O senhor me autoriza eu deixar uma turma irritada? Eu vou deixar. Tem uma turma aí de uma teologia mística que diz que se passar no Vale do Sal, a maldição é quebrada, que se levar meia ungida para casa, a maldição é quebrada, que se comprar fronha ungida, a maldição é quebrada. Isso é mentira, irmão. Maldição só é quebrada pelo poder da cruz. Maldição só é quebrada pelo poder do evangelho. Seja abençoado pelo poder da palavra. Seja abençoado pelo poder da palavra. Toda maldição familiar, toda maldição no casamento, toda maldição no ministério, caia por terra agora, porque ele foi pendurado no madeiro. Ele se tornou maldito para nos abençoar, para nos abençoar. Seja abençoado contra Jacó. Não vale encantamento. Ninguém pode amaldiçoar aquilo que Jesus já abençoou. Acabou. Detalhe, ele na cruz foi transpassado por causa das nossas transgressões. O que é transgressão, pregador? É quando nós transgredimos a lei do Senhor. E muitas vezes nós fizemos isso. Um dia um jovem chegou a mim e disse: Gabriel, eu vou desviar. Eu falei: por quê? Ele falou: eu não presto não. Eu falei: mas como assim?
Eu tento, mas eu sempre erro. Eu falei, mas por isso tu quer parar? Ele disse sim. Amanhã eu vou para a festa. Eu falei, aonde? Que eu vou também. Ele falou, não. Eu falei, não, se tu vai desviar por causa disso, eu vou também. Ele, mas como assim? Você não peca? Eu falei, não, o único que não pecou foi Jesus. O único que não transgrediu nada da lei foi Jesus. A Bíblia diz que Jesus cumpriu toda a lei. Nós transgredimos muitas coisas, mas nós não seremos condenados por isso, porque quando o soldado transpassa Jesus, aleluias, ele assume as nossas transgressões. Eu não estou dizendo aqui e te dando total liberdade para você sair por aí transgredindo todos os mandamentos. Não faça isso. Não invente de praticar transgressões. Se você tem sã juízo, não procure o pecado com as próprias mãos. Não caia nos laços do diabo. Aleluia. Por que, pregador? Porque se você pecar, Deus te perdoa, mas a maioria dos irmãos que congregam com você não. Sem falar que todo erro tem seu preço, todo pecado tem seu juízo, e há pecados que são para a morte. Esses são perigosos. Não os cometa, não procure, não se apresse em caminhar com os seus pés para o mal. Já dizia o sábio Salomão: foge do adultério, foge da prostituição, foge da lascívia, foge da glutonaria, foge da ira, foge do roubo, foge daquilo que não agrada a Deus. Aleluias. Você não precisa falsificar documento para comprar casa boa, para comprar carro. Você não precisa falsificar contra-cheque para comprar alguma coisa e depois ainda pegar o microfone na igreja e dizer: Deus me deu. Deus não trabalha com falcatrua. Quando Deus quer dar, aleluias, Ele não precisa da minha ajuda para nada. Se algo é seu, ninguém toma. Se algo te pertence, ninguém arranca. Então não vá nessa onda. Fuja do pecado, largue o pecado, largue o erro, largue a mentira, largue a fofoca, largue o disse-me-disse, em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida e sobre a sua. Aleluia. Quando o soldado transpassa Jesus, ele carrega todas as nossas transgressões. Então que nessa noite, aleluia, nós sejamos perdoados de todas as transgressões, porque ele foi transpassado para isso. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Isaías 53. O que é iniquidade? Pecado consciente. Ela pensa: não tem mais jeito para mim. Tem sim. Ele foi moído. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Aleluias. Seja qual for a iniquidade que alguém cometeu, pelo poder da palavra, Ele te perdoa. Jesus disse: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu vim não para os justos, mas para chamar os pecadores ao arrependimento. Arrependa-te e não pratiques mais. Vá e não cometas mais erro, em nome de Jesus. O que a gente puder largar de ruim, larguemos, porque o que faz separação entre nós e Deus é o pecado. Mas o sangue de Jesus derramado naquela cruz, Ele nos purifica de todo pecado.
de todo pecado, cada gota de sangue que era derramada naquela cruz, Ele estava limpando, Ele estava lavando a sua igreja, Ele estava lavando, purificando as nossas vestes. A Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que lavam as vestiduras no sangue do Cordeiro, esses terão direito à árvore da vida e entrarão na cidade pelas portas. As portas da cidade celestial, ela nos pertence, não porque somos bons, mas porque Ele subiu à cruz e lá Ele expirou, morreu. Quando Ele morreu, Ele nos deu vida eterna, vida eterna, vida eterna.